prazer para mim estar aqui entre vocês nessa noite. Eu gostaria de dar continuidade às reflexões sobre a Reforma Protestante que nós temos tido desde o início do mês de outubro. E algo importante gostaria de salientar aqui entre vocês. Mas antes, eu gostaria de fazer um prólogo, seguir com o desenvolvimento da coisa, e então eu vou dar o arremate final que vai nos fazer entender sobre qual é a minha intenção nessa reflexão aqui diante de vocês. Sobre algo que é muitíssimo importante e crucial no entendimento da Reforma Protestante. O cristianismo se define por seus dogmas. O cristianismo ela é uma religião de dogmas e de doutrinas. E dogmas, no caso, se referem a doutrinas que são inflexíveis e que não estão passíveis de mudanças. São afirmações eternas que todo o povo de Deus deve se submeter. Mas o cristianismo não é apenas uma religião de dogma. O cristianismo também é uma religião de obras. Por favor, entenda a expressão religião aqui. Não quero cunhar esse termo no sentido estritamente de crenças que são supersticiosas demais ou coisas que vão contra as escrituras em determinado ponto. O cristianismo, portanto, é uma religião de obras. Isso é importante que nós reflitamos sobre isso, porque na própria definição acerca do ministério de Jesus, em Lucas capítulo 24, verso 19, um dos seus discípulos dizem acerca dele de que ele era um varão, ou um servo de Deus, um homem poderoso em palavras e também em obras. As duas coisas estavam muito presentes no ministério da vida de Jesus, palavras e obras. E esse perfil de Jesus era tão poderoso e crucial que também foi impresso no próprio oficialato da igreja posteriormente. A igreja de Cristo contém duas espécies ou dois aspectos de oficiais: os presbíteros, que supervisionam a igreja e a guiam segundo a palavra, e os diáconos, que a servem materialmente e se preocupam com os necessitados. Percebam novamente, palavras e obras, ambas as coisas. Onde quer que tenha um cristianismo verdadeiro, você terá uma unidade entre palavras e obras. Essas duas coisas estarão poderosamente presentes. Um cristianismo verdadeiro, um cristianismo vivo, contém palavras, doutrinas, ortodoxia, ou seja, as doutrinas corretas, mas também contém obras. Ambas as coisas são cruciais para o cristianismo efetivo, para o cristianismo bíblico. E a Reforma Protestante, ela se preocupou muito com ambas as coisas. E o que eu gostaria de trazer para nós é que a Reforma Protestante não apenas trouxe uma reforma nas doutrinas e no entendimento da doutrina, como também trouxe um impacto social. E aqui eu gostaria de refletir com vocês sobre a vida de um homem muito importante, sobre João Calvino. E João Calvino, ele tanto foi o mais importante teólogo da Reforma Protestante, porque, segundo as palavras de Mark Lloyd Jones, João Calvino salvou a Reforma Protestante por meio das institutas da religião cristã. O que seria as institutas da religião cristã? É um compêndio grande e complexo, carregando de modo sistemático as doutrinas que foram trabalhadas na Reforma e aquilo que foi descoberto pela Reforma, por assim dizer. Então, João Calvino teve uma importância teológica muito importante, mas ele também foi um pregador que continuamente nos domingos de sua igreja estava expondo as escrituras. Mas não para por aí. Esse homem foi um estadista, ou seja, alguém que esteve entre os magistérios de Genebra e tinha uma importância política e social muito importante. Ele era, portanto, uma voz do Estado de Genebra. Ele era também a consciência do Estado de Genebra. Perceba então as atribuições de Calvino: pregador, teólogo e um estadista, alguém com voz política e social. E João Calvino era muito preocupado com essas coisas. E ele foi preocupado com isso tanto em termos internos da igreja, como também, como eu acabei de falar aqui para vocês, em termos externos, trabalhando com os magistrados. A igreja de Genebra, ela era tão proeminente em termos públicos que a própria diaconia, ou seja, aquilo que eu acabei de falar para vocês sobre serviço material e ajuda aos necessitados, estava preocupado com os de fora. E a diaconia da igreja de Genebra também servia aos de fora com serviço aos necessitados. Não era apenas uma preocupação interna da coisa.
essa ação de Calvino trouxe muitos benefícios para aquela cidade. E eu gostaria de listar alguns benefícios aqui que foram importantíssimos e cruciais para a transformação social de Genebra. Primeira coisa, assistência social aos necessitados sem discriminação de nacionalidade. Olha como era atual João Calvino no trabalho dele no século XVI em Genebra, em termos de ação social. Ajuda e cuidado com a saúde popular através de visitas médicas aos cidadãos. Era uma das coisas que João Calvino ajudou a promover aí na cidade de Genebra. Capacitação profissional, gente, isso é muito atual. João Calvino estava empenhado em ter pessoas que estavam trabalhando efetivamente ali, não estavam desempregadas. De novo, combate ao desemprego, amparo aos pobres, idosos e desamparados em geral, luta contra a escravidão e educação que acessava a todos os níveis de entendimento, todos os níveis de classes de idade ou algo semelhante a isso. Percebe o engajamento desse homem? Ele não buscou apenas uma reforma de doutrina, ele buscou uma reforma na sociedade. Não apenas uma reforma de palavras, mas uma reforma de mãos, uma reforma de obras. Eu acho belíssimo a história da reforma protestante por conta disso. Calvino não é o único exemplo de reforma social, mas foi importantíssimo nesse quesito, e ele foi talvez um dos maiores nesse sentido, ali no contexto da reforma protestante. O problema hoje entre os evangélicos, um dos problemas, claro, temos diversos, mas um dos problemas que ou nós caímos no extremismo de obra social em detrimento da doutrina. Então, nós negligenciamos a doutrina, ela não é tão importante. O que importa para a gente são questões práticas. Doutrina é muito conceitual, acadêmico ou algo semelhante a isso. Ou então, nós enfatizamos a doutrina e negligenciamos os aspectos aos necessitados e as obras de misericórdia. Na pessoa de Jesus havia as duas coisas, como na definição de Lucas 24:19. No ministério, no oficialato da igreja, instituído pelos apóstolos, havia as duas coisas. E a reforma protestante, perpetuando esse legado de cristianismo autêntico, também continha ambas as coisas. Que nós não persigamos os extremos, mas que nós persigamos um cristianismo bíblico, uma igreja reformada que prossegue se reformando. Então, que Deus, por sua graça, por seu Espírito, pela sua palavra, venha nos reformar enquanto igreja, enquanto pessoas, enquanto indivíduos em geral. Amém? Vamos orar ao Senhor.